O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, amigos! Estamos começando mais uma edição do nosso Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, trazendo esta temporada segundas e quintas, sempre às 19 horas, uma nova entrevista para você. E não quer perder nada? Vai ali no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, faz a tua inscrição, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente cada vez mais ter mais seguidores, mais inscritos, que a gente possa produzir mais conteúdo para você, tanto do agro quanto coisas também relacionadas ao agro. Lembra também de seguir a gente nas demais redes sociais, está lá o Spotify, onde a gente também coloca todo esse nosso conteúdo, temos muito conteúdo rolando também no Spotify, além também do nosso Instagram, onde você tem muito conteúdo também chega lá para conferir também o que acontece aqui no nosso canal. Então, vai lá, segue a gente nas todas as nossas redes sociais com muita informação, muito conteúdo. Nosso assunto de hoje é a ligação da cultura com o agro com a cultura, como é que se faz essa conexão. E temos um convidado muito especial aqui conosco, que é o jornalista e escritor Renato Dalto. Renato, prazer tê-lo aqui conosco novamente. Olá, Nestor, prazer é meu. Mais uma vez vamos estar conversando aqui sobre cultura, sobre coisas que ligam o homem à terra. Isso aí é uma coisa que me encanta muito. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar contigo e com os teus seguidores. Bom, Renato, a gente já falou outras vezes, fizemos uma live também em outra temporada, que a gente falava justamente sobre isso, né? Essa ligação do setor rural com a nossa cultura, né? Tu que escreveste várias histórias relacionadas a isso, histórias de nomes que trouxeram também essa cultura e essa ligação. Como é que tu vê essa ligação que a gente tem entre essas duas vertentes, a nossa cultura e a nossa agricultura, a nossa pecuária? Bom, tem uma frase que eu repito a exaustão, que é um provérbio inca, que eu acho que é muito interessante. Esse provérbio diz: o homem é a terra que anda, né? Então, a ligação do homem com a terra é uma ligação universal, né? É uma ligação que, quer dizer, eu partilho do princípio que nós somos criaturas, né? Nós somos um pouco árvore, um pouco água, um pouco terra, né? E isso passa por nós. Nós somos mais uma dessas. Quando a gente está falando da história da terra, a história do agro, a história enfim, dessa ligação do homem com o chão, né? Com o seu lugar, a gente está contando uma história que interessa para todo mundo, né? É uma história que tem, né? Que toca. Eu acho que todos nós temos um pouco dessa ligação com a terra. Se a gente pegar ou a gente mesmo, ou um antepassado, ou os pais, os avós, os tios, sempre alguém tem um elo com a terra, né? Então, a gente procura retratar, digamos assim, a saga do homem sobre a terra. É uma coisa que interessa a todo mundo. E a gente vai tentar descobrir as particularidades. Eu acho que as histórias são muito particulares,
muito pessoais, né, mas são histórias que interessam para todo mundo. No fundo, são vidas humanas e sua saga, né, sua trajetória sobre a Terra. Só uma última questão que eu achei muito interessante, o grande livro brasileiro, talvez dos últimos anos, né, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. E eu vi uma entrevista do Itamar esses dias no Roda Viva, e ele disse uma coisa muito interessante. O Itamar, ele tem um trabalho técnico junto ao INCRA, né, ele trabalha com comunidades da Terra. E ele falando que a gente, quando fala sobre a Terra, a gente fala muito sobre a posse, né, sobre a exploração, sobre como as coisas se dão no plantio, na colheita, na criação de animais. Mas o que o Itamar diz é o seguinte: a primeira ligação que o homem tem com a Terra, e a mais fundamental, é uma ligação de afeto, né? Então, eu acho que isso é o que move a gente a retratar isso, que é o que ele retrata no livro dele, por exemplo, em forma de ficção, e que é um livro fantástico, né? É um livro que eu diria que até revolucionário em termos de linguagem e de abordagem dentro da literatura brasileira. Eu acho que ele dialoga com grandes clássicos, como um deles é o Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, né, que tem muita influência, né, e um pouco do Grande Sertão Veredas e outras grandes obras da literatura brasileira. Pois, né, falaste desses clássicos da literatura aí, que se coloca, Lavoura Arcaica, Grande Sertão Veredas, são livros clássicos da nossa literatura, mostrando, né, justamente isso, que a gente tem, como falaste, essa ligação com a terra, né, e a partir disso também se faz toda essa ligação do homem, porque justamente, né, Renato, o homem que está ligado a essa terra, está ligado a essa cultura da terra, que acaba transformando também na nossa produção, em tudo isso, né? Sim, exatamente. E a gente, às vezes, procura, por exemplo, quando está retratando um personagem ou um lugar, né, e mais fundo em questões históricas, em questões antropológicas, porque eu estou mais hoje, digamos, na literatura, mas eu sou jornalista, né, então tem aquele princípio básico de uma matéria, né, da onde veio esse fato, né, que a gente sempre tem que explicar, né. Então, eu procuro sempre aprofundar, sim, essa coisa do lugar, da origem, da memória, da história que está por trás disso, né. Por exemplo, no livro do Wilson Souza, agora, tem uma história que eu acho bem interessante, que ele nasce no Ibirocai, né. O Ibirocai fica ali, aquele rio que fica na divisa entre Uruguaiana e Alegrete, né. Ibirocai quer dizer Rio dos Currais. Aí entrei um pouco na questão da história e vi que ali onde está o Ibirocai era a grande estância de Japeju, dos jesuítas. Esse nome Ibirocai, Rio dos Currais, provavelmente venha, não é, digamos assim, não há notação científica sobre isso, mas é bem plausível, que ali no Ibirocai tenha sido um posto de manejo de gado das estâncias jesuíticas. E daí vem o nome Rio dos Currais. Bom, o Ibirocai é o centro do Pampa, né, da planície pampiana do lado de cá do Brasil. Aí aquela coisa, um cara que nasce ali, ele nasce com todo o estigma dessa história, entende? Essa história nasce com ele, né? Então eu brinco, eu digo assim, pô, o seu Wilson é muito gaúcho porque não podia se esperar outra coisa de um homem nascido no Ibirocai, né? Então, é isso, né? Pois é, né, Renato, a gente fala justamente disso, né, dos homens que constroem essa história. Eu contaste várias histórias como essa do Wilson Souza, também uma história que está ainda viva, né, do Eduardo Linhares, que construiu todo um patrimônio importante que hoje tem aí na GAP São Pedro, né, um relato muito importante, né? E a participação desses homens também na construção dessa história, dessa cultura.
Na verdade, são personagens, tanto um como o outro, né, que tem uma leitura do seu tempo, mas uma leitura que vai além dele, né. Eu acho que, a seu modo, eles revolucionam no sentido de... A palavra revolução é uma palavra muito... como é que eu vou dizer? Não é uma palavra... É uma palavra que se usa muito, mas o uso de revolução que eu faço, pelo menos, é assim: as revoluções acontecem quando se descobrem coisas inéditas, né? Se faz de um outro jeito, né? A grosso modo, o ovo de Colombo. Eu acho que, no caso do Eduardo, especificamente, há uma percepção, digamos assim, de mudança no campo e no mercado, né? No campo, no sentido em que ele vem de uma propriedade que se dedica muito tempo à ovinocultura, que teve o seu apogeu nos anos 60, 70 e 80, né? Na fronteira, depois se toca para o gado, né? Um Brasil a conquistar. E aí eles vão na busca do Brangus, né? E, além disso, Eduardo, eu acho que ele faz uma revolução na questão... Não sei se é uma revolução, mas uma coisa muito difícil de fazer, é que eles sabem fazer a sucessão e incorporar a família dentro do negócio, né? Então, a informação circula dentro da GAP de um jeito muito horizontal, que é raro da gente ver nas grandes famílias do agro, né? E o Wilson, eu acho que ele, intuitivamente, é um grande ginete, um grande cavaleiro. Ele incorpora, mesmo que intuitivamente, grandes escolas do cavalo, e faz um jeito próprio de conduzir o cavalo e de entender o cavalo. Então, isso eu acho que é muito inovador. Por quê? Porque o cavalo, a gente sabe que ele tem várias escolas, né? A primeira escola que chega aqui é do europeu, do cavalo de guerra, do cavalo de movimentos frontais, né? E tem a escola da gineta, né? Que é o aprimoramento dos movimentos laterais do cavalo, né? Tem as escolas clássicas, né, que se originam daí, e tem a escola militar, por exemplo, que o Wilson passa, e ele entende o uso do cavalo de uma outra forma, né? E ele incorpora tudo, e ele incorpora, né, a sua doma campeira a uma doma, digamos assim, mais clássica, que ele aprende no exército. E exerce isso com muita maestria. E aí é o talento que manda. Pois bem, né? E como, Renato, tu vê isso, todas essas histórias, toda a história que nós temos, também moldando a nossa sociedade a partir desse movimento cultural? Eu acho muito interessante isso, no sentido de que, como são histórias bem-sucedidas, elas têm um poder de transmissão e de propagação muito grande, né? De transmissão de uma cultura. Tem uma coisa que me preocupa um pouco nessa cultura da terra, é que eu vejo, principalmente no mundo do cavalo, que é uma coisa que eu mexo um pouco, que é uma falta muito grande de transmissão de conhecimento, né? De tradições culturais. Eu falo em tradições no sentido do fazer, não no sentido da bravata, dessa coisa que às vezes os CTGs fazem e exasperam nessa figura de folclore de folhetino gaúcho. Eu falo de transmissão de culturas, de manejos, tem uma coisa que eu digo, por exemplo, hoje tu não vê mais rédeas, nem cabrestos, nem buçais, tu não vê mais corda trançada. O trançado de couro é uma coisa que está quase morrendo, por exemplo, e não há quem transmita isso, né? Então, eu acho que à medida em que tu tem histórias que têm um passado de digamos assim, de sucesso e de uma trajetória exemplar sobre a Terra, eu acho que isso contribui para que a sociedade tenha uma outra leitura, né? E se faz esse elo entre, digamos, vertentes culturais, porque eu acho que cultura abrange tudo, né? Entre o campo e a cidade. Mas eu acho que é preciso com que os dois se vejam sem visões pejorativas ou preconceituosas, né? Mas com visões de integração. Quer dizer, aquela coisa, quando tu faz o fogo numa lareira, na tua casa, no teu apartamento,
tu está repetindo o ritual mais ancestral que tem na humanidade, né? Desde que o homem descobre o fogo, ele se junta em torno de uma fogueira, né? Do fogo de chão. Então, eu sempre acho que o entendimento disso, né, faz com que as coisas se preservem, não se preservar por amor ao passado, apenas uma coisa quixotesca, mas porque elas são essenciais, né? Por exemplo, a gente está perdendo muito com a questão das redes, o contato interpessoal, a conversa, né? O olho no olho, o sentir o outro, né? Então, a gente precisa sempre ter esses sentidos palpáveis e digamos assim, de convivência, de sentido das coisas que a Terra te dá, né? A Terra te dá, digamos assim, o pé na terra, a mão na terra, pegar um pedaço de lenha, né, um couro, né, alisar um cavalo, isso eu acho que não só te humaniza, como também te dá raiz e pertencimento ao lugar. E o homem sem pertencimento não é nada, né? Pois é, justamente isso, né, Renato, esse pertencimento que falaste, que muitas vezes também se perde, né, que a gente acaba não tendo mais esse contato. Muita gente, a gente vê exemplos, né, pessoas que vêm do interior, que acabam vindo para a capital, que tiveram um histórico lá atrás de alguma ligação com essa terra, mas que hoje já não tem mais, às vezes até renegam um pouco esse passado, né? O que é importante para se fazer para que cada pessoa se recupere em cima disso, por meio dessa cultura, né, que a gente está falando. A gente tem a música, temos a literatura, a poesia, o próprio cinema, a televisão. Eu entendo isso como é preciso, não gosto muito dessa palavra, mas ressignificar a identidade de cada um, né? No sentido de que a gente está num tempo em que se olha muito pouco, se para muito pouco, se faz muito pouco silêncio, né? E às vezes é uma coisa gozada, porque eu praticamente moro no campo, né? Às vezes as pessoas vêm aqui, elas sentam assim, tarde, para tomar um mate, embaixo de uma árvore, uma coisa. E isso aí parece assim elas entram coisa que é muito simples, né? Ficar embaixo de uma árvore e absorver o silêncio e alongar o olhar, né? Então, no que a gente faz, no que a arte pode contribuir para isso, eu acho que é recolocando na frente das pessoas esses elementos, né? Elementos que façam com que elas reflitam de que na ligação com a natureza há um bem-estar, digamos assim, há uma pacificação da alma, do espírito, um reencontro do indivíduo com os seus porões interiores, com a reflexão, né, com a possibilidade de ver as coisas de um outro jeito, né? Quem trabalha com arte, eu acho que tem... Ontem mesmo eu estava pesquisando, a hora que até tu me passaste um WhatsApp falando dessa entrevista, para um novo projeto que eu estou fazendo, que é um livro sobre a história da paleteada, né? E aí, lá pelas tantas, o Domingo Faustino Sarmiento, argentino, ele fala numa coisa muito interessante, né, que ele chama a democracia do ginete, olha só. E ele fala do sentido do cavalo, que à medida em que se começa a ocupar o campo, e começa a ocupar e desbravar, e participar do manejo do gado, que à medida inteiro, não interessa quem, e isso dá para eles um pé de igualdade para o espaço, né? Independente da condição social. E ele fala nisso,
que isso abre um horizonte, assim, de que o apego das pessoas à terra, que o Cavalo traz, ele às vezes, em termos de atitude do homem, o maior valor é tu poder estar montado e estar na distância, muito mais do que a tua posição aristocrática, ou muito mais do que o luxo de uma casa, né? Então, tu vê como tem um sentido transcendente nessas coisas da Terra, que quando a gente busca entender um pouco e refletir sobre isso, no meu caso, claro, eu trabalho com isso, né? Isso é transformador na visão da gente sobre o mundo. A cada projeto que eu faço, a cada vez que eu vou fundo numa pesquisa, eu sempre digo, eu saio outro. Eu entendo a Terra de um outro jeito, entendeu? E aí sei, assim, que o que eu estou vivendo, né, é uma coisa que eu chamo, eu sou muito apaixonado por isso, eu sou muito envolvido com isso, né? É o que eu chamo o milagre do homem sobre a Terra. Possibilidade que tu tem de viver sobre a Terra, de viver na natureza, é uma coisa maravilhosa, uma coisa transcendente, né? Então, é isso um pouco que a gente procura. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Nestor, não sei se eu não fui muito longe. Não, foi bem. A gente, nessa conversa, assim, sempre bom que a gente vai trazendo todos esses insights, né? Renato, para a gente finalizar, assim, falaste aí de um projeto falando aí sobre a paleteada, mas o que o Renato está preparando aí para nos contar sobre o que vem aí pela frente, sobre essas histórias da Terra? Bom, tem 2 projetos que eu estou fazendo, né? Esse da paleteada, e estou finalizando agora um livro com uma história de uma família de Itaqui, da Estância Nova, que está há 200 anos na mão da mesma família, né? Ela começa com a Sesmaria do Jacuí, em 1805, né? E sempre teve passando nas mãos da mesma família. É uma história fantástica, uma história assim, que ela atravessa o tempo, ela explica muito todo um processo de ocupação dos campos do Rio Grande do Sul, né? E essa família, essas pessoas, sim, é um exemplo de amor à terra e de preservação das coisas, né? É um caso de sucessão, né? Muito interessante. Assim. Esse é um livro que eu já estou finalizando. Esse da Paleteada é um projeto que está no começo, né? Ele é a história dos 30 anos do Campeonato Nacional da Paleteada, mas a gente vai ir mais fundo, assim. A gente está contando um pouco da história, né, dessa planície platina, quer dizer, a nossa história econômica começa quando o homem monta a cavalo e começa corregado no campo, né, o primeiro ciclo, o ciclo do couro, né, que tem aqui, que era um ciclo em que os caras tinham que alcançar a res, desgarronar, né, o gado era caçado, era um gado alçado, mas enfim, o homem é cavalo tendo que alcançar o gado. Então, a gente está indo meio para essas origens aí da paleteada para contar essa história. Tem outro projeto pessoal meu, que eu não sei se eu vou ter pernas ainda, mas aí um livro é mais literatura mesmo, contando um pouco a história da fronteira do meu lugar lá, que é Livramento. Né? Ele tem já está esboçado o projeto, tem um nome provisório, que eu acho que não vai ser, mas se chama Santana, Teus Olhos e os Meus. Né? Santana é a história de Santana do Livramento, que é o meu chão lá, fronteiriço, do qual eu acho que eu nunca me separei, embora eu viva num outro lugar. Renato, quero te agradecer muito aqui a tua participação conosco, tua disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre contando essas histórias entusiasmantes, inspiradoras que trazes aí nas palavras sobre toda essa nossa cultura, essa nossa terra. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando com a gente esse teu conhecimento. Eu que agradeço, Nestor, é sempre um prazer conversar contigo. A nossa outra entrevista anterior foi também muito boa, a gente sempre, é um prazer, assim, conversar contigo pela tua sensibilidade, pela maneira como tu conduzes, né, e pelo entendimento que tu
muito forte que tu tem dessa questão do homem sobre a terra, né? Te agradeço muito, desculpa o cenário meio rústico aqui, eu estou num galpão, aqui fora, né? Os cuscos estão deitados aqui na minha volta, mas isso aí não aparece. E te agradeço aí, uma boa entrada de ano e felicidade. Se Deus quiser, a gente continuamos juntos aí nesse nosso amor pela terra. Com certeza. Em 2023 obrigado, a gente vai ter muita conversa ainda aqui, tá ok, Renato? Muito obrigado. E a gente conversou com o Renato Dalto, que é jornalista e escritor, nesse que foi o último episódio da nossa temporada aqui no canal. Então, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco aqui durante esta temporada, nessas 36 entrevistas realizadas comigo, com a Ieda Risco, agradecendo a cada convidado que esteve aqui conosco, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, e agradecendo a você que esteve aqui conosco também, nos assistindo em cada um desses episódios, que vão estar aqui para sempre, contando essa história que a gente está trazendo ao longo de todos os tempos. Então, vai lá, curte cada uma dessas entrevistas, vai lá, maratona cada uma dessas entrevistas, aproveita que a gente vai dar uma pausa agora, mas em 2023, muita novidade também aqui no canal. Então, não perde teu tempo e vai aqui fazer a tua inscrição, também curtir, compartilhar, comentar e levar esse canal para muito mais gente que possa estar nos seguindo. E também aproveita a gente nas outras redes sociais. Vamos ficando por aqui nessa temporada, mas logo, logo a gente está de volta com muita novidade para você aqui no nosso Agropauta Web TV. Tchau, tchau, até mais. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.